Abra a tua Bíblia, lá no livro de Filipenses. Capítulo de número 2, versículo de número 5. Amém? Vou ler para a gente ganhar tempo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Passa. Que sendo em forma de Deus, preste atenção nisso. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Passa. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma e fazendo-se semelhante aos homens. Coloca para mim Isaías 53, versículo 3. Diga para o seu irmão do lado: não temas. Aleluia. Escute isso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Eu vou repetir isso. Homem de dores e experimentado, bispa, nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O Senhor estava me ministrando esses dias e o Senhor falava para mim assim, que nós alimentamos muitos medos dentro de nós, mais do que imaginamos. Por isso que eu peço para você falar para quem está do seu lado: não temas. Sabe quantas vezes na Bíblia é repetida a palavra não temas? Pastor, é repetido 366 vezes. Não temas. Para Deus repetir essa palavra tantas vezes na Bíblia, é porque Ele sabe que muitas vezes somos acometidos por esse sentimento. E como já foi falado nesta manhã, muitas vezes recomeçar requer passar por cima de medo, requer mudanças. Porque é bem verdade que recomeçar da mesma forma tem o mesmo final. Você entrou aqui nesta manhã, entrou pessoas aqui nesta manhã querendo recomeçar. E o Espírito Santo já ministra no teu coração nesta manhã. Se você quer recomeço, mude a sua postura, mude o seu viver, mude as suas decisões. Se você voltar a andar como você andava outrora, você vai ter o mesmo final. É impossível um recomeço sem mudança. E nós olhamos e pensamos: Senhor, tem tantos na Bíblia que tiveram medo, que Deus chamou, que Deus teve um chamado e disse: Senhor, eu sou pequeno. Moisés disse: Senhor, eu não sei nem falar. A maioria dos homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, se sentiam limitados, Vanessa, de exercer o seu chamado, de ouvir a voz de Deus e exercer o que Deus tinha com ele e com ela. E eu ia trazer um desses e Jesus falou: não, filha, você vai falar de mim mesmo, porque eu me fiz como homem também. Eu sofri todas as dores que vocês também sofrem. E porque eu me fiz como homem, para entender as suas dores e mostrar para vocês que assim como eu venci, vós também vencereis. Como já diz o nosso pastor, nós não somos irresponsáveis de pregar somente o evangelho de triunfo, somente o evangelho de vitórias.
A Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores, um homem experimentado no sofrimento. E quantos de nós queremos passar por dores? Quantos de nós queremos ser experimentados no sofrimento? Nós queremos vir até Jesus para receber vitória, mas sem entender que seremos experimentados, Gabi. E Jesus, ele teve a humildade de se tornar também como homem, mesmo sendo Deus, para entender as nossas dores. E a verdade é que nós temos medo. Pergunta para mim, medo do que, missionária? Nós temos medo de ser desprezados. Nós temos medo de ser rejeitados. Nós temos medo de ser caluniados ou criticados. Nós temos medo, pastor, de ser traídos. Nós temos medo do abandono, de sermos abandonados, pastor Wellington. Nós temos medo de perder pessoas que amamos. A verdade é que nós somos dotados por todos esses medos. E aí você me pergunta, e quem passou por tudo isso? Jesus. Jesus passou por todas essas dores e nos mostrou que eu e você podemos vencer. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por essas dores, ou já passamos. E aí você diz assim: só eu sei o que é ser rejeitado. Você não sabe o que eu passei, mas Jesus também foi rejeitado. Aí você me diz, aonde Jesus foi rejeitado? Eu te provo na Bíblia. A Bíblia diz lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 11, que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ou coisa que dói é quando os nossos próprios, aqueles que são seus, aqueles que estão perto, não recebem aquilo que tem em nós. Não é assim? Ou coisa dolorida é os que estão pertinho, é os que são seus, não te receber como você gostaria de ser recebido. E aí você diz, Jesus parou? Jesus parou porque não foi recebido pelos seus? Jesus continuou, pastor, como já foi falado, no propósito. Porque ele sabia que tinha um propósito para cumprir. E o Espírito Santo clama nesta manhã: eu te chamei para um propósito. Eu fiz uma promessa sobre a tua vida. E você já quer parar? Você já quer parar na primeira calúnia? Você já quer parar na primeira rejeição? Você quer parar na primeira palavra que veio para te derrubar? Mas eu sou aquele que fui rejeitado até pelos meus, mas eu não parei. Vamos de Bíblia. Me prova mais na Bíblia onde Jesus foi rejeitado. Vamos lá para Mateus capítulo de número 27. Jesus ali, ele, Barrabás, todos conhecem essa passagem. E ali a multidão, a mesma multidão que aplaudiu Jesus, eles escolheram quem? Barrabás. O governador gritou para a multidão: quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? E Jesus, naquela dor, naquela angústia, teve que ouvir da multidão: solta Barrabás. E você está aí magoado, magoada, porque você não foi escolhido. Em alguma situação na sua vida você não foi escolhido como você esperava. Mas Jesus também passou por essa dor. E existe uma diferença: ele era perfeito. Ele não era falho como nós. Ele era perfeito. E ele passou pela dor da rejeição. E ele parou? Ele não parou. E o Espírito Santo te pergunta: por que você quer parar?
Eu sei da dor que você sente de ser rejeitado. Eu sei da dor que você sente de ser rejeitado. Mas eu não parei. E eu vim como homem para entender a sua dor. E deixei como exemplo como vencer. Outro medo que nós temos, de sermos caluniados, de que pessoas falem algo errado de nós ou inverdades de nós, bispo. Nós temos esse medo, sim ou não? E aí você diz, aonde Jesus passou por isso? Te provo na Bíblia. Mateus capítulo de número 12, versículo do número 22 ao 32. Jesus ali fazendo a obra, manifestando o reino de Deus na terra, expulsando os demônios. Os fariseus, os religiosos, em vez de olhar para as obras de Deus e glorificar a Deus, a Bíblia vai dizer o quê? Que eles falam que Jesus estava expulsando os demônios através do príncipe dos demônios, Beelzebu. Coisa que dói é você estar fazendo a obra de Deus e quem era para estar glorificando a Deus junto com você está dizendo inverdades e dizendo é demônio. Imagine, irmãos, Jesus escutando isso. Homem santo e perfeito, né, irmã? Homem santo e perfeito dizendo que ele tinha demônio. Você acha que dói ou não dói? Mas nós queremos ser melhor que Jesus. Essa é a verdade. Nós queremos ser melhor que Ele. Se Jesus perfeito ouviu isso, irmãos, imagine nós que somos imperfeitos. Outro medo que nós temos, repita comigo, de sermos traídos. Sim ou não? E talvez você diga, eu já passei por essa dor. Ou eu não quero nem pensar em passar. Mas me prova onde Jesus passou por isso. Vamos lá. Mateus capítulo de número 26 e versículo de número 50. Quando Jesus está ali orando, angustiado, quem vem até ele? Judas, o seu amigo. E a Bíblia diz que ele traz Jesus com um beijo. E interessante como já foi falado muitas vezes, Jesus chama Judas de... Ele não chama Jesus de Judas de traidor. Jesus foi traído, mas não chama Judas de traidor. Mas nós, quando nos sentimos traídos, quando ficamos decepcionados, nos sentimos o direito de denunciar as pessoas, chamando elas de traidoras e tacar pedra nas pessoas. E por que Jesus não chamou Judas de traidor e chamou de amigo? Jesus era falso, sim ou não? Porque o que faziam com ele não alterava o que ele era. Você entende o que o Espírito Santo está falando para mim e para você nesta manhã? O que fazem com você não pode alterar aquilo que você carrega. Se você carrega a minha glória, se você carrega a minha presença, se você carrega a minha essência, não deixa que as traições, as decepções alterem o que eu coloquei na tua vida. Mas eu vou estar sendo falsa, missionária ali me chamando de amigo. Você vai ser verdadeiro. Escolha você ser leal. Não é sobre o que os outros fazem comigo, mas é o que eu decido fazer com o que fazem comigo. Eu não mudo a minha essência, eu não mudo o que eu carrego em mim. Se você carrega a presença de Deus, você consegue viver isso. Outro medo que eu e você temos: abandono. Repita comigo, abandono. Quantos aqui passaram por abandono? Foi abandonado pelo pai, foi abandonado pela mãe, foi abandonado pelo seu cônjuge.
não esperava, passou pela dor do abandono. E você diz: me prova onde Jesus passou por isso. E Jesus também passou. Vamos para a Bíblia? Mateus capítulo de número 27 e versículo de número 46. Jesus ali naquela cruz. A Bíblia diz que naquela cruz, em certo momento de muita agonia, quase no final de ser consumado, Jesus grita: Pai, por que me desamparaste? Em outros termos, Pai, por que me abandonaste? O que Jesus estava sentindo quando ele gritou isso? Ele sentiu que o Pai estava longe. Alguns estudos vão nos dizer que Jesus sentiu isso porque Deus, o Pai, não aguentou ver o sofrimento do seu filho. E por isso ele virou o rosto. E alguns estudos também vão nos dizer que, na verdade, ali o Pai não pôde ficar naquele ambiente de pecado, onde o cálice da ira de Deus estava descendo sobre Cristo. Porque ali ele estava carregando todos os nossos pecados. Mas independente de como foi, essa frase nos mostra que Jesus sentiu o sentimento de abandono. E talvez você diga: só eu sei o que eu senti quando eu fui abandonado ou abandonada. Mas Jesus disse para você nesta manhã: eu senti o que você sentiu. Eu senti esse sentimento de abandono que você sentiu. Mas você tem um Pai hoje, um Pai de amor, um Pai que não te desampara, um Pai que não te abandona, um Jesus que nos disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Outro medo que nós temos. Tem alguém com medo da morte aí? Nós temos medo de perder quem amamos. Nós temos medo da morte. Ainda que nós temos a esperança na eternidade. E com Jesus não foi diferente. Prova para mim. Mateus capítulo de número 14. A Bíblia diz que ali também perto da crucificação, Jesus em agonia chamava os discípulos para orar. E quando Jesus chamava os discípulos para orar, os discípulos estavam como, igreja? Dormindo. Mais uma vez ele se sentiu só. Pensa, você está numa agonia, numa dor, chamando pessoas para orar com você e as pessoas dormindo. E a Bíblia diz que Jesus foi por 3 vezes chamar eles para orar, porque a agonia era muito grande. E ali, perto da morte, Jesus se viu só. Outro exemplo na Bíblia, quando João Batista, quando ele recebe a notícia que João Batista morreu. A Bíblia diz que quando Jesus recebe essa notícia, ele quis ficar só. Ele não quis ficar perto de ninguém, ele quis ficar só. Porque ali João Batista era amigo, era parente de Jesus. Ele anunciou o arrependimento, esperando Jesus vir e cumprir o ministério dele. E Jesus sentiu aquela dor e quis se isolar. Quantos de nós, quando sentimos essas dores, nós queremos nos isolar? Mas Jesus quis ficar só para falar com quem? Com o Pai. Você se isola para se comunicar com quem? Quando você sente dores, você fica só para falar com quem? Somente com essas vozes que te colocam para baixo e te mandam parar? Mas Jesus te diz nesta manhã, quando a dor te querer consumir,
Ainda que você queira ficar só, fique só para falar com o Pai. Fique só para buscar socorro no Pai. Fique só para buscar socorro dos altos. Nós não podemos dizer que Jesus não nos entende, pois Ele fez questão de passar por todas as dores que nós passamos ou teremos que passar. A Bíblia diz que Ele foi um homem de dores. E o que você faz em momento de angústia? Capítulo de número 22, em Lucas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, em intensa agonia, obrigada, intensa agonia, Ele suou gotas de sangue. Mas Jesus não saiu da oração. Jesus não recorreu a nenhum outro lugar a não ser na oração. A resposta para a sua agonia, a resposta para a sua dor, a resposta para você vencer a dor da rejeição, a dor da calúnia, a dor de ser traído ou ser traído, a dor do abandono, a dor da morte ou de perder alguém que você ama, ainda está na oração. Jesus não recorreu a nenhum outro lugar. Ele foi experimentado. Ele passou pelas dores e nos mostrou como vencer. É na oração. É intensa intimidade com Deus. Não existe outra forma de vencer as dores, de vencer a angústia, de vencer as aflições, a não ser no relacionamento com Deus. A verdade é que quando estamos sendo vencidos pelas dores, é porque estamos longe da intimidade, pastor Wellington, como já falei. Jesus não nos chamou somente para viver uma vida de religiosidade, de frequentar culto e ir embora para casa, vem para o culto, vai embora para casa, mas você se relaciona com Deus? O Espírito Santo te pergunta nessa manhã: você tem se relacionado com Deus? É por isso que essas dores têm te vencido. Jesus passou, Ele venceu, mas Ele não quis ser super-herói. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não se colocou como super-herói. Ele se colocou como homem. Ele teve que escolher obedecer. Ele teve que escolher se humilhar. Ele teve que escolher se esvaziar para poder vencer as dores. E aí, como nós queremos vencer as dores sem fazer isso? Igreja, vamos nos esvaziar, vamos viver uma vida de humilhação, pois sem isso é impossível agradar a Deus. Nós queremos ser melhor do que Jesus. Achamos que conseguimos vencer as coisas na força do nosso braço, sem oração, sem humilhação, sem obediência, sem se esvaziar. Se Jesus precisou fazer isso para vencer todos esses medos, quanto mais nós. O Espírito Santo te pergunta nessa manhã: como você está na minha presença? Você está vencendo ou está sendo vencido? Mas eu vim te mostrar o quanto eu lutei para vencer as dores e como eu lutei.
Só quem quer vencer as aflições deste mundo, as dores deste mundo, receba o exemplo de Cristo. Ande nas mesmas pisadas de Cristo. Não dá para vir para o culto e ir para casa e não ter relacionamento, senão você vai ser vencido. Jesus entendeu que ele não podia vencer sozinho. E você também precisa entender isso. E viver o que Deus tem para você. E o que é que Deus tem para viver comigo? Ser um só com Ele. Eu vou repetir isso. Ser um só com Ele. A Bíblia diz que Jesus e o Pai eram, e assim Ele quer que nós sejamos um com Ele. Talvez você diga, está tão distante, mas Jesus não desistiu. Ele se esvaziou. E Ele nos ensina hoje. Se eu e você nos esvaziarmos, nós venceremos também. Quantos creem nessa palavra? Coloca aqui para mim, Tati, para fechar. Salmos capítulo de número 46. Nós vamos ler juntos. Aleluia, Jesus. Você pode se colocar de pé para lermos juntos? Você vai entender que você não precisa temer, mas você precisa deixar Deus se relacionar com você. Para nós vencermos os nossos medos, nós precisamos deixar Deus nos relacionar com Ele. Nós precisamos querer e desejar ter relacionamento com Ele. Eu não sei quais os medos que você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei qual é os medos que você tem de passar. Mas se você for um com Ele, como Jesus foi, se nós nos esvaziarmos como Ele, Ele diz, assim como eu venci, vós também vencereis. Vamos ler com fé no 3. 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio. Não, vamos de novo, com fé. 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Passa, Tati. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, passa, Tati. Ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem pela sua, passa, Tati. Há um rio Você está entendendo que você não precisa temer? Ainda que muitas coisas aconteçam que você não espere, ainda que esteja acontecendo coisas que você não esperava, se eu e você buscarmos ter relacionamento com Deus, sermos um com Deus e nos esvaziar, assim como Jesus venceu todas as dores, nós também venceremos. Aleluia. Porque se eu estou guardado por quem nunca, só teme quem não conhece o Pai. Só teme quem não conhece o Pai que tem. Irás prover de novo, eu creio em ti.
de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em